25ª edição da Atlantis Cup Regata de Autonomia. No ano das bodas de prata interessa saber como começou a regata que no seu atual figurino liga 4 das 9 ilhas dos Açores. Isto surgiu fundamentalmente a partir das Semanas do Mar. O pessoal da terceira edição Miguel vinha aqui e a gente começou-se a conhecer e a trocar experiências e a querer um pouco mais do que a regata do canal e começou a surgir a ideia de fazer uma coisa a nível regional. Fizemos aí vários almoços e jantares, é sempre à volta da mesa que a gente decide estas coisas, e eu lembro que num jantar no Frank decidimos que era a altura, aí para 86, parece-me, 86, 87, que era a altura de tentar alargar isto. Estávamos nesse jantar que eu me lembro, eu, o Carlos Garcia, e parece-me que o Corvelo aqui do Faial, o Duque Luciano da Terceira, o Hermano Ferreira e o Marcos Moreira de São Miguel, parece-me que o Manal Mota também, parece-me que apareceu também. Portanto, e a gente foi, e surgiu a ideia, que como o Clube Naval nessa altura era o que estava mais avançado no que diz respeito à organização de regatas, a gente ficou com a incumbência de avançar com o processo. E foi isso que fomos fazendo, tentando apoios, já logo o primeiro que é sempre nestas coisas era o apoio do turismo. Tivemos sorte aqui com o delegado de turismo, o delegado de Ilha do Turismo, o Ricardo Madruga da Costa, que também se empenhou. Conseguiu-se, através do turismo e através do pessoal de São Miguel, o empenhamento do representante da TAP nos Açores, e essa primeira regata foi, se eu bem me lembro, patrocinada para a TAP. Fui um participante desde a primeira hora, porque foi a TAP, a Companhia de Transportes Aéreos Portuguesas, é que organizou isso através do direito que tinha cá em Ponta e quis unir as ilhas todas, então lembrei-se de fazer a Atlantis Cup. Só que a Atlantis Cup no tempo partia aqui de Ponta ia de Ponta para a Angra, de Angra para a Horta. E depois mudaram mais tarde e fizeram o contrário, que acho que agora está muito melhor, que agora acaba o início da Semana do Mar. Eu ao princípio entrava 8, 10 barcos, eu faço parte da primeira regata e ganhei essa regata várias vezes. Entretanto, como fui dar uma volta ao mundo, suspendi as regatas aqui nos Açores e entretanto troquei do barco para um barco mais cruzeirista e portanto o meu barco agora não é mais de competição, é mais de passeio. São uma regata já que tem a sua posição mesmo a nível nacional e são uma regata que até é bem aproveitada pelo Governo Regional, pelas entidades próprias, que não sei dizer como é que se faz. Poderiam vir mais pessoas porque há muitos clubes, na Europa que gostariam de vir cá. E da Europa aqui somos 8 dias de mar e as pessoas depois engrupavam na Atlantis Cup e fariam o resto na Atlantis Cup, que é o que tem havido alguns barcos do continente fazer. O que interessa é que a Atlantis Cup tenha muito sucesso e vai ter. Este ano teve bastante participação. Eu penso que aquilo tem sido bem entregue às pessoas que estão à frente daquilo, tem puxado bem pela Atlantis Cup e suponho que aquilo aquilo a gente morre e aquilo fica, aquilo é uma coisa que nunca mais acaba. Essa regata começou a ser pensada há 26 anos, foi um ano antes. Vínhamos de uma Semana de Mar, o Rui Andrade e eu éramos sócios na embarcação Olympus. E falámos e dissemos, estas regatas são muito curtas, são triângulozinhos, etc. O ideal seria fazer uma regata com mais, ligando as 3 cidades, digamos assim. O Rui disse, sim senhor, isto seria bom. Nós tínhamos na altura um patrocinador que era a TAP. O Rui agora pode dizer o resto. Tínhamos um amigo nosso que é aqui da Terceira, o Helder Gomes, que era o delegado da TAP nos Açores. E nós conversámos, era o nosso patrocinador, e nós dissemos ao Helder, vocês não estão interessados em patrocinarem uma regata aqui a ligar as 3 ilhas, as 3 cidades? Isso é uma boa ideia, mas como é que se faz isso? Como é que vai ser? E nasceu a ideia, ele disse, mas quem é que faz, quem é que não faz? Nós não podemos organizar, mas o Clube Naval da Horta, que é o clube indicado, tem gente já estão habituados a organizar as Semanas do Mar no Faial, a fazer regatas com estrangeiros e tudo, tem experiência, tem lá gente capaz, tem o Luís Deco Mota, tem o Zé Deco Mota, tinha o Carlos Garcia na altura, toda a gente ligada ao mar. Vocês falas com ele e eles com certeza vão agarrar a ideia, ainda por cima vocês patrocinam. E surgiu o nome Atlantis Cup, ele é que surgiu até, já por ser Atlantis, mas a TAP nesse momento estava a lançar a Era Atlantis.
portanto a ideia nasceu daí, ele disse, vai ser boa ideia, estamos a lançar a Era Atlantis, pronto, e depois ele entrou em contacto com o Clube Naval da Horta e a coisa arrancou, e ainda bem, ainda bem. Tem tido altos e baixos, tem alturas, mas penso que é sempre uma regata que tem pés para andar. Com um mínimo de cuidado, consegue-se ter boas participações. Este ano, especialmente este ano, porque é os 25 anos, também houve um cuidado especial. Tivemos a sorte de coincidir também com os 150 anos do CNOCA e que também manifestou a intenção de vir aos Açores e essas coisas, juntamente com a divulgação a nível regional. E é importante frisar que este ano temos representações do continente, da Madeira, dos Açores, de todos, praticamente quase bastantes ilhas dos Açores, e temos a participação estrangeira também que se manteve, que também foi uma das coisas que no início havia pouco, a nossa frota era pequena e começámos com uma participação de estrangeiros engraçado, que se tem tentado manter sempre, também uns anos melhor, uns anos pior, mas tentando manter. E este ano temos participação, pelo menos 4 iates estrangeiros. Vou contar uma história muito rápida, se há tempo para isso, numa Atlantis Cup. Foi a primeira Atlantis Cup que parti de São Miguel. Nós vínhamos no Olympus, o Rui Andrade e eu, e nós o que é que tínhamos? Tínhamos um rádio goniómetro e uma bússola e cartas. Era o que havia a bordo. E o rádio goniómetro era ótimo, a pilhas, ouvíamos os rádios faróis, etc. Eu lembro-me que o rádio farol das lajes, que era o mais importante para nós, o som era tá, 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 tá. E nós, o morso era esse, e nós ouvimos, olha, nesta direção, etc. Aquilo só dava a direção, não dava o sentido, portanto podia estar para trás como para a frente. Mas com a navegação estimada, nós sabíamos que aquele rádio farol estava na nossa prova. E o engraçado é que vínhamos à Belina com muito pouco vento, levámos 28 horas. Estava no nevoeiro cerrado, aqueles nevoeiros que caem aqui no verão, não se via nada, baixo, mas não se via nada. E estávamos muito próximos da terceira, até porque ouvimos os peitreiros muito baixinhos, etc. E eu dizia ao Rui, vai lá dentro e vê na carta onde é que estamos. Ele já tinha ido lá dentro ver várias vezes. Nós entrávamos na navegação estimada com o abatimento do barco, medíamos aquilo com um compassozinho para virmos para a carta, para contarmos com tudo, não é? E como vinhamos à Belina, sempre aos zigue-zagues por aqui acima e com muito pouca velocidade, havia abatimentos, etc. E eu lembro da última vez que o Rui Andrade foi lá dentro, disse-me assim, veio para fora e disse assim, não vou mais lá dentro ver nada, a moto já está no campo de golfe. Estávamos debaixo da ilha mesmo, encostados. Mas não se via a costa. Mas nessa viagem... Vimos a costa do Porto Martins a uma distância daqui para o Monte Brasil. Meia milha. Lembro-me, nessa primeira Atlantis Cup, houve um barco de São Jorge, foi parar ao fundo do pico e esteve perdido. Teve que ir a fragata buscá-lo. Eu, na altura, andava muito na vela, porque era o monitor da Escola de Vela da Universidade Portuguesa. E também me distingui com algumas regatas, que tinha muitos conhecimentos com a Direção-Geral dos Esportes através do professor Afonso Santos e, portanto, naturalmente convidaram-me, dada a prática que eu já tinha de regatas que se ia fazendo durante vários anos. Mas tornou-se fácil porque, como eu estava ligado à Delegação dos Esportes, eu tinha os monitores dos centros de vela em Ponta Delgada e na terceira, que eram também, estavam ligados aos clubes. E por intermédio deles, conversando, fomos conversando. Também organizávamos a nível da Universidade Portuguesa, também era fácil depois organizar a partir dos outros. 25 anos de Atlantis Cup, regata da autonomia. Jorge Macedo é o comentador RTP, também fez parte da comissão de regatas desta edição. 40 barcos inscritos para a largada em Santa Maria. Era um número que estava dentro das expectativas. É verdade, nós tínhamos de facto o nosso alinhamento inicial e a nossa perspectiva, de facto, era ter os 40 barcos. Até a partir de determinada altura, com as pré-inscrições abertas no site do clube, onde muita gente havia, chegámos a ter mais de 40 embarcações inscritas, contando estas com 22 pré-inscrições da Associação Nacional de Cruzeiros e do Clube Náutico Oficiais de Cadetes da Armada, que depois não se veio efetivamente a concretizar as 22 participações, portanto houve uma redução substancial depois, efetivamente, durante o período da inscrição.
que veio chegar para os nossos números, das expectativas iniciais. E como muita gente bem se lembrará, na apresentação da 10ª divisão da Atlantis Cup aqui na Horta, portanto a nossa objetiva foram 240 barcos e, pelos vistos, acertámos em cheio. Foram 40 barcos inscritos, apesar de um dos da NC, portanto na viagem de Lisboa para Santa Maria, ter aparecido umas avarias e regressou a Lisboa. Portanto, estivemos em Vila do Porto, à largada da regata, 39 embarcações. São as imagens que estamos a ver da primeira etapa que ligava Vila do Porto até Ponta Delgada, 57 milhas náuticas. Estavam reunidas as condições para que fosse uma perna rápida. De facto, um dia excepcional, pelo menos em Vila do Porto, e depois vai ser verificado durante todo o percurso. Um dia muito bom para a vela, portanto, duvido, como eu costumo dizer, que vi. O mar, portanto, de chão, as tripulações todas dispostas para fazer esta primeira prova da Atlantis Regata de Autonomia, que veio, de facto, a ficar uma perna relativamente rápida. Houve um elemento da Comissão da Regata e por precaução, que estas coisas temos que ter isso sempre em atenção, por precaução, em vez de sair de Santa Maria ao fim do dia, portanto saiu na hora do almoço, no único voo que havia, acho que por volta das 14 horas, portanto fomos com esse elemento para Ponta Delgada, para o caso de haver algum desfazamento de horário do voo SATA de Vila do Porto para Ponta Delgada, não sermos surpreendidos e termos barcos a dar a chegada à Comissão da Regata e não ao contrário. Portanto, temos aqui o Fénix, o Sr. Reis, uma pessoa que nós temos muita consideração, quer para a idade, quer pelas vezes que também já fez a Atlantis Cup, portanto nós, de facto, cumprimentamos e saudamos a pessoa nesse sentido, portanto, e pronto, e tivemos, de facto, uma regata, uma primeira perna muito agradável, portanto, toda a gente gostou, portanto, os preparativos foram intensos. É claro que quando, para além de ser uma prova de extrema importância já no panorama regional e se calhar até nacional, pelo menos já se soube falar muito nesta regata, e ainda bem, e com estas 40 embarcações já à partida, é claro que a azáfama, a adrenalina, julgo que deve subir. Portanto, pelo menos em nós, a organização, portanto, tínhamos um conjunto de elementos, portanto, acho que foram suficientes, porque depois acabou por correr tudo bem, não houve atropelos de qualquer espécie. O primeiro a chegar a Ponta Delgada foi o Açor de João Leal. Foi o Açor de João Leal, sim senhor, portanto, chegou de mansinho. Portanto, o vento de facto não estava, portanto, em segundo, depois chegou o Escape e depois foram chegando ao longo do dia. Portanto, o tempo que nós tínhamos de limite para a regata foi mais que suficiente para toda a frota se colocar em Ponta Delgada a tempo e horas, o que indicia de facto que a organização estava atenta e temos que estar de facto atentos a esta situação. A segunda etapa já ligava Ponta Delgada a Angra do Heroísmo, a perna maior desta 25ª edição da Atlantis Cup. Acabou por ser uma viagem dura para aqueles que não voltaram para trás devido às condições atmosféricas. As previsões apontavam para uma coisa e aconteceu exatamente o contrário. As previsões de facto davam algum vento, na ordem do máximo rajadas de 21 ou 20 nós, salvo erro, e de facto isso não aconteceu. Eu até, portanto, em termos depois de conversa entre alguns elementos e entre nós, dissemos que de facto esta foi uma etapa, apesar de ser uma etapa de rumo direto, sem grandes táticas, a não ser aquelas normais que cada barco tem como opção. Portanto, foi uma perna que de facto teve muito vento, teve muito mar, portanto, que costumo dizer, um dia muito de mau tempo no período de verão no Mar dos Açores. Portanto, e isso foi de facto sentido por todas as tripulações. Houve outras que regressaram, uns por precaução,
porque também muitos iam com família e, portanto, não tiveram a predisposição de facto de continuar, portanto, não era efetivamente o que tinha mar, tinha vento, mas pronto, uma questão de precaução, portanto, uns voltaram e outros por avarias técnicas, velas rasgadas, os brandais, alguns que cederam, portanto, mas de qualquer maneira foi uma etapa muito atribulada, portanto, basta dizer que quase 50% da frota que largou de Ponta Delgada regressou de novo a Ponta Delgada. Aqueles que decidiram continuar estavam na discussão da prova, já que esta etapa podia ser fundamental para algumas das embarcações. Por exemplo, no ORC1 havia ali uma discussão entre o Açor e o Escape. Caso o Açor tivesse vencido para a terceira, eventualmente fechava a vitória nesta Atlantis Cup. Como o Rift também, se vencesse, fechava a vitória na Atlantis Cup, já que tinha vencido a ligação entre Vila do Porto e Ponta Delgada. Sim, esta como é a etapa mediana, digamos que é a prova mediana da prova, da regata, de facto aqui decidia-se um bocado, porque também o sistema de pontuação é o sistema de pontuação baixa da ISAF, é por pontos, portanto os lugares vão contando, e é claro que os barcos, quanto mais regatas vão ganhando, menos pontos vão obtendo, portanto vão ficando cada vez mais à frente. E de facto nessas duas classes as coisas estavam discutidas e era por aí que tinham que de facto regular a sua etapa. E também por outra razão, portanto, houve barcos, portanto, o Celtic Dream é um barco relativamente pequeno, da nossa frota é dos barcos mais pequenos e insistiu, portanto, não teve qualquer avaria, portanto, as avarias são inadiáveis, quer dizer, quando acontecem, claro que a situação mais segura, e aí por vezes nem é uma questão de segurança, tem a ver com a questão de andar ou não andar, portanto, isto era para andar à vela, não era para andar a motor. As avarias quando acontecem tem que ser regressar, compor e depois continuar a prova. É claro que com regressar a Ponta Delgada, a maior parte das avarias que foram algumas velas rasgadas, portanto, compor a vela e voltar à regata para chegar em tempo útil, no tempo limite previsto para esta prova, claro que não deu, não é? Portanto, daí não terem, portanto, muitos deles saíram logo no dia a seguir, ainda com bastante vento, logo de manhã, já com menos vento e menos vaga, mas saíram rumo à terceira, quer para ter tempo depois de descansar um bocadinho e no dia a seguir continuarem para a terceira prova. Tendo em conta esta situação anormal que aconteceu este ano, com mar alteroso e muito vento, e tendo em conta que algumas das embarcações possuem um sistema de AIS que dá para saber a posição em que o barco está através de satélite, a organização teve alguma preocupação em não saber. Sabiam que os barcos à partida estavam em competição, mas não saber o posicionamento dos próprios veleiros? Sim, antes de toda a organização, quando estivemos a preparar esta 15ª edição, entramos em contato com duas empresas, uma espanhola e uma francesa, no sentido de que os sistemas de baliza, de presença, do aluguer, quanto é que poderia isso custar? Isso custa muito dinheiro. Para os nossos bolsos é incomportável, quer dizer, não. Mas pusemos efetivamente essa hipótese. Depois, a questão do AIS, a maior parte da malta de facto desliga-se, como há muitos que durante a noite desligam as luzes para não se verem uns aos outros, portanto é sempre uma situação mais de predisposição de cada um, mas se calhar em edições futuras, não sei até que ponto é que, pelo menos, mas também só alguns é que têm AIS, nem todos têm, não podemos estar a fazer como obrigatoriedade aqueles que têm AIS, obrigá-los a ligarem-no, porque depois tens outros que não tens, quer dizer, como é que fazes com eles? Isto é uma regata, portanto, que eu costumo dizer, uma regata organizada por clubes, por um clube que não tem assim grandes postos, apesar de muitos dos outros nossos parceiros julgarem que de facto o Carnaval da Horta é um clube com muitas possibilidades, mas eu acho que as possibilidades que o Carnaval da Horta tem é uma questão de boa gerência e gerir bem de facto os fundos que lhe são atribuídos, e há alguns que são feitos, que são angariados pelo próprio clube.
o facto de a gente organizar uma prova deste gabarito, portanto, que é claro que tivemos que procurar logo patrocinadores nesse sentido, portanto tivemos o alto patrocínio da Assembleia Legislativa Regional dos Açores, que desde a primeira hora nos apoiou e nesta 25ª edição reforçou de facto o seu apoio, e conseguimos convencer, digamos assim, entre parentes, a Liberty Seguros a voltar de facto a ser um dos nossos parceiros, foi um dos nossos parceiros muito importantes também. Desde já agradecer, e nunca é demais, agradecer a estas duas entidades e ao próprio Governo Regional dos Açores, portanto, através dos programas que conseguimos, que todos os anos concorremos de promoção turística dos Açores, esta não deixa de ser. Também de relembrar que nesta prova tivemos 5 participações estrangeiras, portanto, também já não é assim um número tão mau como isso. E em relação à questão da segurança na segunda prova, essa questão da segurança na segunda prova, talvez a gente tinha alguma segurança nesse sentido, porque apesar de nós termos com a cooperativa Porto de Abrigo um acordo, já desde o início do ano, esta direção efetivamente acordou com eles. Portanto, se algum barco, porventura, tivesse alguma dificuldade, poderia perfeitamente, e isso foi dito no briefing já em Vila do Porto, poderia contatar a cooperativa Porto de Abrigo e depois daí seguirmos as demarches que efetivamente pudessem vir a ser necessárias. Tal não aconteceu, portanto nós estávamos relativamente descansados, porque de facto, e veio a acontecer, portanto a frota chegou, aqueles que chegaram todos bem, sem grandes atropelos. Portanto, estamos aqui a ver o Blanche 7, portanto, um navio da Escola Naval da Marinha Portuguesa, portanto, o representante do CNOC, digamos assim, e agora aqui, efetivamente, nestas imagens, sim, vemos de facto alguma dureza. Aqui espelha bem, de facto, o mar que se fazia sentido aqui a bordo do Escape, numa câmara interior. De facto, pronto, nota-se perfeitamente que o vento há mais, não é que o vento demais, vaga também bastante. Ao fim e ao cabo é o mar dos Açores, não é? Portanto, temos de facto, e mesmo quando vínhamos de avião, havia várias manchas de água branca, portanto não era uma coisa generalizada, por acaso foi uma situação estranha que observei e via-se muita mancha, mas água branca a sério, que via-se que ali, e a altitude que nós íamos, portanto ali lá embaixo aquilo devia estar bastante fresco. Depois a chegada à apesar Angra, de tudo, acabou por ser uma perna rápida, 15 horas nesta ligação. Muito rápida, quer dizer que, pronto, souberam perfeitamente. Bolina. Sempre. Esta Atlantis Cup, de facto, foi prodigiosa nesse sentido, portanto, foi sempre à bolina praticamente, portanto, os cepis quase nem deram para se alagar, e depois a chegada à Angra com esta tranquilidade. Depois de uma noite de alguma violência. Foi para começar o descanso, digamos assim, das tripulações, que também é importante. O Escape foi o primeiro a chegar por volta das 6h30 da manhã. Depois o Açor de João Leal, 40 minutos depois, andaram sempre muito perto durante a perna. Andaram sempre praticamente à vista, acredito sim, que foram sempre marcando uns aos outros, e esta regata, de facto, em ORC1 foi uma regata muito disputada, e que levou, de facto, essas duas tripulações a terem um azáfama complicada, certamente, e a adrenalina cá em cima. A última perna ligava Angra do Heroísmo à cidade da Horta. Se em ORC2 estava tudo definido, com as duas vitórias do Rift, em ORC1 e nas restantes classes ainda havia muito por discutir, e entrava-se na lotaria. 3 opções para chegar à Horta: Canal, norte de São Jorge e sul do Pico. Acabou por ser um pouco de totoloto. Quem entrou no Canal andou e teve parado. Quem foi pelo norte teve parado e também andou, e quem foi pelo sul, apesar de ser mais cerca de 15 milhas
Em relação aos outros 2 percursos, acabou por também se safar, como se diz na gíria da vela. Esta terceira prova, de facto, é já considerada há muitos anos e por muitos jogadores, e isso acontece efetivamente. É uma etapa que já decidiu muitas vezes, de facto, a Atlantis Cup, com as 3 opções que existem, consoante os quadrantes de vento que se fazem sentir e as previsões que apontam para determinado quadrante, portanto as tripulações tentam efetivamente aperfeiçoar ao máximo o seu andamento. Portanto, efetivamente nesta prova com vento, penso que era de sudoeste que estava previsto, a rondar os 10 nós. A rondar os 10 nós, portanto não era assim grandes afoitos. Era sudoeste-leste, portanto, e o pico é muito grande e dizem que o pico absorve o vento todo para si, depois só deixa uma coisinha para os restos, para os outros. E isso de facto aconteceu, mas efetivamente quem se meteu pelo canal era a melhor opção, apesar que pelo sul do pico a pessoa, pelo menos uma das tripulações que por lá foi, andou bastante mais, mas nunca parou, portanto andou sempre, mas tinha que ter mais vento para ser efetivamente vantajoso. Pelo canal, portanto, aqui depois já há as opções, ou vem para o meio do canal, as juntações ou já junto ao pico. Houve tripulações que junto ao pico que andaram bem, portanto, talvez com aqueles ventos térmicos que dizem que o pico efetivamente é prodígio nisso, portanto, penso que foi o Arfantu, foi dos barcos que andou sempre muito junto ao pico, andou bem, apesar, e por isso mesmo, se calhar foi o primeiro a chegar à horta nesta prova. Houve outros que andaram pelo meio do canal, depois foram-se aproximando do pico, mas de facto houve bastantes paragens, portanto lembro perfeitamente de ter contatado com algumas embarcações que estiveram fora da Argelina algumas horas. O que indicia que de facto o vento não era muito e o quadrante de onde ele estava é sempre no canal uma incerteza. Pronto, a largada, temos aqui a largada de Angra, portanto foram ali para a zona da segunda baía a seguir ao Porto de Pipas, portanto ali perto do Ilhau das Cabras. Estava aqui a largada, o vento até não era mau, portanto estava uma largada idêntica à que se fez em Vila do Porto, portanto estava o mar muito bom, portanto o vento também estava bastante agradável e a largada foi uma largada bonita, com a boia de desmarque colocada junto ao Monte Brasil, que se calhar podia ter ficado um bocadinho mais perto de terra, mas eu também, como não estive no mar, não posso pronunciar muito sobre isso, porque ali em Angra é difícil o fundear as balizas, portanto, aquilo são fundos muito profundos, aquilo de repente baixa a cota e a boia fica pendurada, portanto, e depois temos as boias à garra e é uma chatice. De qualquer maneira, portanto, foi uma largada muito agradável, portanto, os barcos puseram-se a postos para isso e de facto acabou por ser uma etapa este é o momento da largada em que o Açor portanto, fora da linha, rebentou a largada, portanto, o que inicia de facto que aquela adrenalina estava toda a 200%. E às vezes basta nestas situações há uma penalização, ou seja, o barco tem que voltar, tem que passar totalmente a linha para voltar a entrar de novo, portanto, e ele acabou, julgo eu, por ser dos últimos depois de largar, portanto, mesmo assim acabou por fazer uma boa prova, teve que se aplicar bastante mais, digamos assim. Que balanço final é que é possível fazer a esta 20ª edição? 39 veleiros, 6 classes. Não queria também deixar de fazer uma referência importante à classe ANC, que ao fim e ao cabo ainda tivemos 12 embarcações na classe ANC, portanto a maior parte delas ainda da região. Portanto, os barcos da terceira de São Miguel, uma grande parte da frota de facto aderiu ao sistema da Bona ANC, porque é um sistema que eles usam com regularidade, e por isso mesmo também nesta regata tivemos a preocupação de facto de abrir não só o RCI Open, mas abrir também uma classe ANC, até para que também os do continente tivessem a possibilidade de competir com as embarcações dos Açores ou vice-versa.
Em termos de balanço final, foi uma 25ª edição digna do seu nome. Em termos participativos, em termos qualitativos, portanto, tivemos barcos muito bons, tivemos tripulações empenhadíssimas e preocupadas em de facto dar o seu máximo. Via-se isso quer já dentro da Marina, na preparação da embarcação, na visualização das velas, estava tudo ok. Quem andava por cima dos pontões sentia de facto que as tripulações estavam cheias de vontade. Aquela pica de regata que nós temos e que sabemos que existe sempre, e costumo dizer que aos 5 minutos da largada está tudo, mesmo os da classe Open, está tudo a regatear. Ali nesta edição, de facto, tivemos, em termos organizativos, as coisas correram bem, não tivemos atropelos, os eventos sociais correram, julgo eu, muito bem, portanto, pelo menos o feedback que tivemos das tripulações foi que tinham gostado, efetivamente, de todos os eventos sociais que foram organizados em cada ilha. Queríamos também agradecer, de facto, aos clubes colaboradores, que foram excepcionais, portanto não houve, portanto, quer o Vila do Povo de Santa Maria, quer o de Ponta Delgada, quer o Angry Yacht Club, sem eles, portanto, esta regata também não se faz. Não vale a pena estarmos a pensar de outra forma, o que desde já agradeço na pessoa dos seus presidentes, João Costa, o Sr. Carlos Rodrigues e o Augusto Silva. Portanto, esta regata foi efetivamente uma 25ª edição que o Clube Naval da Horta se orgulha de ter realizado e que, de um modo geral, quer mesmo a nível dos patrocinadores, quer a nível de todas as tripulações, gostaram efetivamente daquilo que nós proporcionamos e que eles conseguiram aproveitar. Para o ano 26ª edição, o que é que se pode esperar? A 26ª edição certamente não terão estes números, efetivamente, possivelmente, mas se os tiverem, nós estamos cá para fazer igual ou ainda melhor. Portanto, vamos ainda esta semana, para a semana, aliás, fazer uma reunião de balanço final desta Atlantis e começar a preparar a 26ª edição e angariar, se possível, ainda mais patrocinadores para que este evento continue a crescer cada vez mais. Até onde pode ir a Atlantis Cup? Quando um alargar de percurso? Do alargar de percurso, tínhamos que ter condições em outras ilhas de estacionamento e não existe, efetivamente, ainda. Portanto, as ilhas que nós continuamos a tocar e, de facto, o braço estende-se a Vila do Porto, porque eles têm uma marina estacionada. Tem uma das boas marinas dos Açores. Obrigada, muito eficiente, portanto, as pessoas que lá trabalham gostam daquilo que fazem. Portanto, efetivamente, quando houver noutros sítios uma marina que nos garanta o estacionamento mínimo e eficaz às tripulações, que também têm que ter um repouso e não podem estar preocupadas com o barco pode agarrar ou não. Portanto, quando tivermos essas condições, podemos pensar em outro figurino de percurso. Portanto, não fazemos questão que o percurso seja só este, portanto, Vila do Porto, Ponta Delgada, Angra e Horta. Portanto, se, por exemplo, Laje das Flores tivesse uma marina que nós pudéssemos pôr 20 embarcações em segurança lá dentro, não era descabido a gente fazer uma perna das Flores para outra ilha e está aí. É claro que nessa altura tinha que retirar uma das outras ilhas, porque em termos de tempo as pessoas já assim despendem 10, 11 dias para fazer a Atlantis Cup e é claro que as famílias nem todas estão predispostas a passar as férias na totalidade na Atlantis Cup, por isso tem que ser sempre uma coisa muito pensada e terem atenção, mas essencialmente é haver melhorias nas marinas dos Açores, que era importante de facto, quer para a Atlantis Cup, quer para receber depois outras embarcações que tem-se visto que, por exemplo, Santa Maria já recebe muita gente.
boa recordação e o nosso objetivo de conseguir ganhar a 25ª conseguimos em absoluto e fazer 3 vezes seguidas, acho que nunca ninguém tinha feito. Foi muito bom, foi muito bom. Foi pena termos alguns ausentes, a gente vai dedicar a nossa regata aos nossos ausentes da tripulação, mas pronto, eles vão vir para o ano. Fica uma regata muito interessante, com muito convívio, muita gente nova. E são 25 anos, que é importante comemorar, o que, como se viu, motivou muita gente, porque a participação foi elevadíssima, portanto, por essa parte foi importante, e foi importante pela regata, claro, que é o que nos move, neste caso, no meu caso, é o que me move, essencialmente são as regatas. Eu em 25 anos não participo em todas, mas já tenho pelo menos 8 Atlantis Cup. Realmente esta correu-nos particularmente bem por 2 razões, penso eu. Eu não tenho um barco regateiro, mas tenho um barco que está habituado a andar em algum mar com alguma agitação. Foi o que aconteceu, foi uma prova um pouco, não digo dura, mas com vento e mar. O meu barco é um barco pesado, andámos sempre bem, talvez também escolhemos o sul do Pico, ajudou-nos, tivemos sempre vento e foi isso, nada de especial. Fica uma promessa que eu tinha feito há 2 anos. Por todos vocês, receberam-nos espetacularmente, amei as ilhas, as pessoas, e todo o nível competitivo é muito interessante e valeu a pena fazer estas milhas todas e mais as outras 900 que me faltam para voltar para o continente, e se Deus quiser e se o Passo Escolha ajudar, vou cá voltar. Fica uma sensação agradável pelo facto de termos alcançado um bom resultado. A participação na Atlantis Cup é sempre uma participação muito interessante e muito agradável. Já há várias vezes que participamos, praticamente todos os anos participamos nesta regata. E este ano teve a particularidade de ter bastante vento, o que não é normal. Normalmente temos que lutar com a falta de vento. Este ano não nos podemos queixar de falta de vento, portanto correu bem até nesse aspecto. Este é um evento importante, sendo que esta é uma das maiores regatas nacionais, regatas oceânicas, e tem a particularidade de ligar os 3, portanto, as ilhas dos Açores, e esta também é a função do Parlamento, não é? É a voz, é a casa de todas as ilhas, e por isso acho importante que a Assembleia se associe a este evento como forma também de levar mais longe a voz da autonomia. Nós tivemos 40 embarcações inscritas, 39 na primeira linha de partida, 178 tripulantes, uma regata do ponto de vista desportivo exigente, bem disputada, e que, digamos, congregou embarcações dos Açores, do continente e de 6 bandeiras nacionais diferentes, e portanto penso que todos os objetivos de facto foram atingidos. Os apoios que tivemos e os patrocínios que tivemos foram uma ajuda essencial para que chegássemos a este resultado. A Atlantis Cup fez 25 anos, estaremos todos aqui, os velejadores, os barcos, o Clube Naval da Horta, os clubes navais que connosco partilham esta organização, para o 26º, o 27º e seguintes, porque esta é a maior prova de vela oceânica que se realiza em Portugal. Thank you.